Salve! Esse é o segundo vídeo das nossas leituras dos Commentarii de Bello Gallico, do Júlio César. Recapitulando brevemente, essas leituras têm como objetivo ajudar os estudantes de latim que já têm alguma familiaridade com o idioma, mas ainda têm uma certa dificuldade de ler os textos originais. Então aqui eu vou continuar lendo frase por frase e analisando, explicando, a estrutura por trás delas. Eu vou pular algumas frases, algumas poucas, que parecem um pouco mais chatas mesmo, para ser sincero, mais descritivas, às vezes de geografia, mas eu vou sempre tentar dar o contexto necessário. Então, recapitulando brevemente do nosso primeiro vídeo, nós vimos que, a Gália é dividida toda em 3 partes, Júlio César descreveu brevemente os grupos dessas 3 regiões. E agora, na parte que nós vamos ver nesse vídeo, ele vai focar especificamente em uma tribo gaulesa, os Helvetii, que ficam mais ou menos na Suíça atual. Fica ali perto dos Alpes e, como vocês podem ver, também fica numa região fronteiriça com os povos germânicos. E é exatamente isso que César vai começar mencionando nessa parte do texto. Então vamos lá. Quare causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecerunt, quod fere quotidianis proelis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Bom, é uma sentença um pouquinho longa, então, novamente, vamos começar olhando para um pedaço de cada vez. Ele começa logo de cara mencionando uma certa causa, Quare causa, ou seja, por causa disso. E esse por causa disso recupera lá da oração anterior, da frase anterior que eu falei no primeiro vídeo, em que ele dizia que os belgas eram os mais fortes dos habitantes da Gália porque viviam perto dos germânicos. E vai ser pelo mesmo motivo que ele aqui vai argumentar que os Helvécios, os Helvetii, precedem, ou seja, vêm à frente dos restantes gauleses, os reliquos gallos, em termos de virtude. Não exatamente de virtude, mas de coragem, de potência, de força, que aqui vai estar num ablativo indicando o meio. Então, prosseguindo. Quod fere quotidianis proelis cum Germanis contendunt. Então, aqui ele está explicando a ideia que ele quis dizer na oração anterior. Então, quod, por quê? Fere quotidianis proelis. O que significa isso? Quase cotidianas batalhas. E vejam que proelis, quotidianis proelis, está no ablativo plural. O que significa por meio de, novamente, por causa de quase cotidianas batalhas com os germânicos, com os povos germânicos. E aqui é interessante notar que as batalhas, proelis, são um argumento de meio mesmo, de contendunt. Contendunt podendo significar lutam contra, mas sem ter um objeto direto no acusativo. E aqui eu coloquei em verde, tanto os helvécios como contendunt, para deixar claro quem é o sujeito do verbo. Muito bem. Na próxima oração, como essa oração é um pouquinho mais longa, eu achei melhor a gente separar num ponto-chave, que logo de cara a gente lê esse cum aut, bababá, 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 aut, bababá, bababá. Isso significa ou uma coisa ou outra, Essa construção em que o aut aparece 2 vezes. Então vamos primeiro focar só no primeiro elemento, dessa oração. Então, cum aut suis finibus eos prohibent. O verbo aqui, prohibent, pode parecer proibir, mas o significado mais apropriado é manter a distância, ou talvez até mesmo proibir de chegar, mas mais propriamente manter longe. Então, quem está mantendo quem longe do quê? Primeiro, dentro dessa oração mesmo, nós vemos suis finibus, ou seja,
os seus fins no sentido das suas fronteiras, né, o seu território. E eos no acusativo, que se refere aos germânicos. Né? E quem proíbe, né, quem mantém os germânicos fora das suas fronteiras são os helvécios. Chegando agora na segunda parte da oração, nós temos aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Ou seja, quando, ou então, né, aut, nos territórios dos germânicos, eles próprios, os helvécios, fazem guerra, ou estão em guerra. E aqui vale a pena a gente prestar atenção que nós temos esses dois pronomes, né, suus e eius. Suus, sui, sua, etc., se refere sempre ao sujeito da oração. É um pronome reflexivo. E o eius se refere aos outros elementos. Pode ser de um objeto direto, pode ser de um outro elemento que foi mencionado em outra frase. Então aqui a gente consegue mais facilmente determinar que o suis finibus, né, na primeira parte, se refere aos helvécios, e o eorum finibus, na segunda parte, se refere aos germânicos, por causa dessa diferença. Então, recapitulando aqui a ideia dessa sentença, César está dizendo que os helvécios precedem, né, ou são melhores que os restantes gauleses em termos de coragem e força militar, porque eles estão em batalhas frequentes contra os germânicos, quando ou protegem o seu território dos germânicos, ou então que invadem, né, lutam invadindo o próprio território desses germânicos. Muito bem, vamos prosseguir. Aqui a gente tem uma frase mais fácil, né? Apud Helvetius longe nobilissimus fuit editissimus orgetorix. Nós temos aqui só um verbo e alguns elementos no nominativo, né? Então a gente pode logo dizer que orgetorix nobilissimus fuit editissimus. Então o orgetorix foi o mais nobre, ou mais conhecido, o mais influente e o mais rico, né? Ditissimus. Normalmente esse adjetivo é um pouco regular, né? No nominativo normal ele seria dives, e aqui no superlativo é ditissimus. Então, o mais rico e o mais nobre foi o orgetorix. E aqui a gente tem esse advérbio longe, né? Longe significa basicamente de longe, né? Em grande medida, em grande diferença em relação aos demais, ele era o mais nobre e mais rico. E apud Helvetius, dentre os helvécios, aquele povo. E também por causa desse sufixo ix, né, comum em alguns nomes gauleses, que a gente vai ter o asterix e o obelix, né? Tem essa inspiração, mas o Orgetorix era mesmo alguém bastante importante por ali, tanto é que tinha moedas feitas com a cara dele e tudo mais. Ok, vamos em frente. Nessa frase aqui, a gente tem até que conhecer algumas convenções de escrita em latim, né? Porque a gente tem essas abreviações M, ponto, que se refere ao nome, né? No caso, seria o nome de Marcos. Mas vamos lá. Is Marco messala, Marco pisone consulibus, regni cupiditatem inductus, coniurationem nobilitatis fecit, et civitati persuasit ut de finibus suis, cum omnibus copiis exirent. Vamos olhar para a primeira parte. Eu chamo a atenção para aqui logo, né? Nesse elemento dos cônsules, dos consulibus, né? Isso é uma forma comum em latim de dizer qual era o ano, especialmente na época da República Romana, né? Em que o ano era indicado pelos nomes dos dois cônsules na época. Então, sempre eram eleitos, né, dois cônsules, e nesse caso eram o Marcus Messala e o Marcus Piso. Então, isso fica no ablativo, né? Nesse ano, que vai ser, mais especificamente, em 61 a.C., nesse ano, o que aconteceu? Bom, o único verbo que a gente viu até aqui é o fecit, lá no final.
e quem está no nominativo é o is, e depois outro elemento vai ser inductus. Então vamos olhar só, o is é um pronome, né? Ele, se referindo ao orgetorix, que a gente acabou de ver na outra sentença. No ano que Messala e Pissoa foram cônsules, ele, o orgetorix, inductus, ou seja, induzido, né? Induzido pelo quê? Normalmente vai estar induzido por algum elemento no ablativo. E a gente tem aqui, né, cupiditate, né, o desejo. Desejo de quê? De regni, desejo do reino. Isso, na verdade é um desejo de poder, né, o que isso significa. Né, cupiditate, regni, desejo de poder, desejo de tomar o poder. Então, ele, induzido por esse desejo de poder, fez uma conjurationem nobilitatis. Isso o que significa uma conjuração, né? Um grupo que ali vai estar com algum plano secreto, né? Normalmente para alguma coisa ilegal. E no caso da nobreza, né? Dos Helvécios, da nobilitatis, que seriam os cidadãos mais ricos, mais influentes, né? Então ele fez essa conjuração com a nobreza, né, induzido pelo desejo de tomar o poder. E aí, depois disso, o que nós temos? Et civitati persuasit, ou seja, ele persuadiu, né, persuadere, ou seja, ele persuadiu, né, o verbo persuadere, no passado persuasit, ele persuadiu a civilização dos Helvécios, né? Civitati, persuadir, normalmente é acompanhado do caso dativo, né? De quem está sendo persuadido. E persuadiu a fazer o quê? É o que nós vamos ver agora. A gente tem uma oração que começa com ut, né? Que é comum para verbos como persuadere, né? Persuader a fazer alguma coisa, né? Para alguma coisa. E o ut normalmente vai vir acompanhado de um verbo no subjuntivo, né? Ou no presente ou no imperfeito. E aqui nós vamos ter o accident, né? Que é saíssem. Né? Então ele persuadiu a civilização, os Helvécios, né? Para que saíssem. Saíssem de onde? Né? De finibus suis. Ou seja, das suas fronteiras, dos seus territórios. Fines, a gente pode entender como fronteiras, né? É o fim de onde chega o território, mas muitas vezes vai funcionar também como significando, né, o próprio território. E saíssem como? Né? Com omnibus copiis, né? Saíssem com todas as suas tropas, saíssem com tudo, na verdade, que é o que ele quer dizer. Então aqui eu chamo atenção para essas aspas que eu pus, que é para indicar uma coisa. Aqui nós temos o discurso indireto e, portanto, a combinação do acusativo com o infinitivo. Que nós vamos ver uma frase que o orgetorix teria dito, que é per facile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Gallia imperio potiri. O que isso significa? Vamos lá, as orações com acusativo e infinitivo podem ser um pouquinho complicadas. Então, aqui a gente pode identificar um elemento todo que está dentro do acusativo com infinitivo, que é esse laranja, mas tem uma outra oração, né, introduzida pelo cum, que está descrevendo alguma condição. Né? Vamos olhar primeiro para essa oração do cum, que é até um pouco mais fácil. Cum virtute omnibus praestarent, aqui com os elementos ocultos, né? Gallis e helvetii. À primeira vista, a gente pode pensar que cum virtute é uma coisa só, né? Com virtude ou com coragem, melhor dizendo. Mas na verdade não. Esse cum está introduzindo uma oração que descreve, né, alguma condição. O virtute está sozinha no ablativo, né, descrevendo os meios. Então, por meio da coragem, né, eles praestarent é o quê? Estar à frente, né? Parecido com o praekedunt, que César usou um pouquinho antes. Então, como eles estão à frente de todos os gauleses, né, eles, os helvécios, estão à frente de todos os gauleses, aqui no dativo, em termos de coragem, né, como esse é o caso,
o que nós temos que o Orgetorix está afirmando? Per facile esse, ou seja, muito fácil ser, totius Galliae imperio potiri. Então, vamos olhar esse verbo potiri, que é um pouquinho complicado, que primeiro ele é um verbo depoente, né? Então, ele sempre vai estar com formas passivas, mesmo tendo o significado da voz ativa. E ele significa o quê? Conquistar, né? Dominar. E outra coisa engraçada é que o potiri costuma usar, em vez de um objeto no acusativo, ele usa um ablativo. Então, em vez de potiri imperium, a gente encontra potiri imperio, ou seja, adquirir, né, tomar o império no sentido de o governo, né, o poder do quê? De toda a Gália. Então, o que o Orgetorix está tentando persuadir, né, os outros helvécios é que, como eles são os melhores entre os gauleses em termos de coragem, em termos de potência militar, seria extremamente fácil tomar o poder de toda a Gália. Então, muito bem. E aqui, mais uma sentença um pouquinho longa que vai descrever o argumento do Orgetorix. Pro multitudine altem hominum, et pro gloria belli, atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passum duocentum quadraginta, in latitudinem centum octaginta patebant. Bom, mais uma vez, vamos quebrar essa sentença em pedacinhos menores. Primeiro, eu achei melhor nem chegar até o verbo, só pela quantidade de elementos aqui que a gente precisaria colocar juntos em primeiro lugar. Ele diz pro multitudine altem hominum. Né? A gente pode encontrar com uma certa frequência esse altem, né? um porém, um além disso, né? Um elemento de ligação, mas que às vezes nem tem um impacto muito grande na sentença. Mas isso aqui esse altem está no meio de um elemento maior, né? Que é pro multitudine hominum, ou seja, pela multidão de pessoas, né? Pela grande quantidade de pessoas. E depois tem um outro pro, né? Pro no sentido de um por causa de. Então, pro gloria belli atque fortitudinis, ou seja, pela glória da guerra, no sentido de glórias passadas, né? Por eles terem uma tradição guerreira, uma tradição de serem bem-sucedidos em batalhas, em guerras, e também da fortitudinis, né? da fortitudo, que seria mais ou menos a coragem, né? Parecido até com o significado de virtus, são uma diferença um pouco sutil. Mas, voltando, ele o Orgetorix aqui quer dizer que, por causa, né, dessa glória, dessa reputação, né, de guerreiros e também da coragem, né? Então, ele está, em primeiro lugar, dizendo esses dois pró, que são, né, as duas causas do que ele vai dizer a seguir, né? Por causa da multidão de pessoas que eles têm e por causa dessa tradição guerreira, o que tem? Angustos se fines habere arbitrabantur. Então aqui a gente tem alguns elementos um pouco misturados, né? Em primeiro lugar, a gente encontra mais um verbo deponente, né? O arbitrari. Então, arbitrabantur significa o quê? Eles julgavam, né? Julgavam, consideravam. Parece que está na voz passiva, mas é voz ativa, né? Então, eles julgavam o quê? Como isso aqui é um verbo de opinião, a gente vai entrar mais uma vez no acusativo com um infinitivo. Então nós temos em verde angustos fines, ou seja, angustos significa estreito, né, pequeno, apertado, um território apertado, né, as fronteiras são apertadas, e se habere, ou seja, eles mesmos, né, si próprios, os próprios helvécios, terem
estas fronteiras apertadas, né? Então eles julgavam que por causa dessa multidão de pessoas que eles tinham e por causa do seu histórico guerreiro, eles tinham um território bastante pequeno, eles mereciam ter um território maior. Isso que ele está querendo dizer aqui. Então aqui ele vai descrever um pouquinho melhor, né, como essas fronteiras. No texto original eles até entram em um pouquinho mais de detalhes, eu achei melhor pular algumas frases que iam ficar um pouquinho chatas e só nessa parte mais resumida. Primeiro lugar, a gente tem esse pronome qui, né? A gente vai ver que o único verbo presente até o final é o patebant, e patebant significa o quê? É o verbo pater ou patere, que significa se estender, né? Então, fica bem evidente que ele está falando dessas fronteiras, desse território, né? As fronteiras se estendem, e aqui ele vai dizer em que medida. Em longitudinem, né, em longitude, né, traduzindo meio literalmente, seriam 240 mil passos. A gente vê que ele usa milia passum, ou seja, milhares de passos. A gente pode entender assim de uma forma mais fácil por que é usado o genitivo plural, né? Porque o elemento milia dá para traduzir como milhares, né? E é sempre acompanhado pelo genitivo da coisa da qual nós temos 1000. No caso, 240 mil de passos em um sentido, né, na longitude. E depois na latitude, ou seja, na largura, ele tem 180. Aqui, novamente, nós vemos alguns elementos omitidos, né, para evitar repetições. Se a gente quiser expandir, ficaria assim, né? Na primeira oração, qui in longitudinem milia passum duocentum quadraginta patebant, in latitudinem milia passum centum octaginta patebant. Mas para evitar essa repetição, alguns elementos ficam de fora. Ok. E aqui a gente pode analisar um pouquinho essas milhas romanas como medidas de distâncias, né? Em primeiro lugar, um passus, né, que parece ser um passo, na verdade é a distância entre as duas vezes que o pé direito ou o pé esquerdo toca ao chão. Então, na prática, é como se fossem 2 passos, né? E 1000 passum seria a distância de 1000 desses passos. Seria aproximadamente 1480 metros, mas essa é uma medida que não era muito certa, até porque não se tinham, né, instrumentos muito sofisticados de medida, então poderia ser, né, com uma certa variação para cima ou para baixo. E se a gente for olhar aqui no mapa dos Helvécios, né, que é basicamente em cima da Suíça atual, qual a distância de que eles estavam falando, vai dar ali cerca de 300 quilômetros. E aqui, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, quais eram essas fronteiras bem apertadas que o Orgetorix disse, nós podemos ver aqui no mapa que ao sul da Suíça nós temos os Alpes, ou seja, montanhas altíssimas, né, que não dá muito bem para se viver ali ou atravessar com facilidade. De um lado nós temos aquele lago de onde sai o rio Reno, e como eu disse no primeiro vídeo, o rio Reno servia de fronteira entre os gauleses e os germânicos, né, e que evidentemente os helvécios ou os germanos atravessavam de um lado para outro e por isso eles lutavam. E só dali, num pedacinho mais a oeste, que eles, né, teriam mais facilidade de chegar ao resto da Gália. Então é por causa disso que o Orgetorix tenta convencer os seus compatriotas que eles têm fronteiras muito apertadas para um povo tão forte e tão numeroso, e a partir daí ele vai tentar conquistar o resto da Gália. Bom, no que dará o plano de Orgetorix? Isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo, e eu espero que vocês tenham entendido tudo até aqui. Quaisquer dúvidas, podem deixar nos comentários que a gente pode conversar depois. Então é isso. In proximum, in curate ut valeatis.